Olá! Graças a Deus, mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. E é isso, você tem que viver a vida com muita paz, com muita alegria, com muito amor. É isso que Deus tem para você. E eu, pastora Thalita Palharim, quero saudar a cada um de vocês com a doce e suave paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito contente, muito feliz em estar aqui mais uma vez falando desta palavra, esta palavra tão linda, a palavra de Deus, porque na hora da necessidade, na hora das adversidades, das dificuldades, meus irmãos, aquilo que está depositado dentro de nós, aquilo que tem sido depositado dentro de você, essas informações serão elas que vão te ajudar. Porque no momento difícil, no momento da tristeza, no momento aonde nem tudo vai tão bem assim, os amigos eles faltam. Mas há algo que não pode faltar. Há algo que você tem que estar impregnado dela. O que é isso? Impregnado dela? Como assim? Impregnado da palavra de Deus. Quando você está cheio da palavra de Deus, você sabe exatamente como agir, como passar por este problema. É isso, você vai passar pelo problema e você vai continuar avançando, olhando para o alvo, que é Jesus, olhando para o alvo e se esquecendo das coisas que para trás ficaram, se esquecendo das pessoas que quando você mais precisou, te abandonaram. Eu não quero te dizer que você vai se esquecer dessas pessoas e não vai ter mais um relacionamento com elas, dizendo, eu não quero nem saber daqueles que me abandonaram quando eu precisei. Não, mas você vai se esquecer das mágoas. Você precisa deixar tudo aquilo que te deixa lento. Você precisa abandonar tudo aquilo que te deixa vagaroso, tudo aquilo que te atrapalha em avançar, em correr a tua carreira, aquilo que Deus propôs para você. Então você vai se esquecer das suas mágoas, a palavra dentro de você, tudo isso que tem sido depositado em você, a palavra de Deus, quando você necessitar, ela estará lá para te direcionar, para te dizer, guiar você, como agir, como fazer, como falar, como se comportar diante dessa situação, porque realmente é assim. É assim, meu querido. O povo sempre vai ser o povo. Jesus, quando chegou naquela cidade, sentado no jumentinho, todo mundo dizia, lá vem o Messias, Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. O povo gritava, o povo bradava em alegria, por Jesus estar chegando ali. Mas foram as mesmas pessoas que crucificaram a Jesus, que disseram para soltar a Barrabás, que era um ladrão, que tinha uma ficha criminosa, e crucificar a Jesus, o inocente, santo. Então, esse mesmo povo, o povo, ele sempre vai ser o povo. Em alguns momentos, eles amam, mas dá uma erradinha, cai em alguma coisa, ou muda aí a sua situação, mudam-se as circunstâncias que você está vivendo. O povo ele vai sempre ser o povo. Pode te colocar lá em cima, quando em determinados momentos pode te colocar lá embaixo. Então, querido, quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, quando estamos impregnados por esta palavra, nós sabemos agir, nós sabemos como fazer e sabemos o principal, perdoar. Nós temos essa palavra dentro de nós, a palavra de Deus, uma palavra de efeito, uma palavra que causa diferença nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida daqueles que nós conhecemos. Aqui no livro de Salmo, no capítulo 119, no versículo 130, o Salmo não tem capítulo, né? Salmo 119, versículo 130, diz que a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Simples nesse contexto quer dizer pessoas
que estão com o coração aberto, estão com o coração disposto para receber a palavra de Deus, para acolher a palavra de Deus com mansidão. Pessoas essas que se esvaziam de si mesmas e se submetem à palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Temos que arrastar os nossos sentimentos. Por isso que eu digo que você vai saber como agir com as pessoas. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós não fazemos aquilo que dá na nossa cabeça. Nós não agimos impulsivamente, não somos crentes carnais, nem crentes almáticos. Quando a palavra de Deus, ela está se movendo, ela está fluindo dentro de nós. E para isso, nós precisamos ser pessoas simples nesse sentido, de acolher a palavra de Deus, de ter expectativas quanto à palavra de Deus, de descansar na palavra. Se a palavra de Deus diz para mim perdoar 70 vezes 7, e isso quer dizer o quê? Não é você fazer a conta, 70 vezes 7, tal, quanto é que vai dar, então vou perdoar. Não, quando Jesus respondeu daquela forma ao seu discípulo, que não era apenas X quantidade de vezes, mas 70 vezes 7 para perdoar, para liberar o perdão. Com isso, Jesus quis dizer, é infinitamente. Quantas vezes forem necessárias, você tem que perdoar. Precisa perdoar, porque a falta de perdão, querido, a falta de amor, isso vai gerar morte para a tua vida. E não é essa a proposta de Deus, não precisa ser assim, não é assim que Deus quer. Então, seja simples para acolher a palavra, simples para fazer aquilo que Deus manda fazer, independente dos seus sentimentos, porque se Deus disse, está dito, e se Deus diz, eu posso descansar. Porque a vontade dele para nós é perfeita. A sua palavra, a explicação desta palavra, ela traz luz e ela vai dar sabedoria. Luz, querido, é a mesma coisa de quando você entra numa casa, está tudo escuro. Escuridão total. Você não vai saber como andar naquela casa. Você precisa acender a luz. Não é verdade? Então, quando nós acendemos a luz, nós podemos andar, nós podemos pegar os objetos, nós podemos circular de forma que não vamos passar necessidades. Saberemos como ali andar, como fazer. Gente, quando acaba a luz em casa, não é terrível? Mesmo a sua casa que você conhece, que você tem intimidade, você sabe exatamente como é a sua casa. Quando falta luz, fica aquele breu total. Como é que é? É difícil, não é? É horrível. E é isso que Deus está dizendo para nós através dessa palavra. Que a palavra de Deus, ela vai trazer luz, não haverá escuridão. Você não vai andar na escuridão, não haverá trevas. Porque a explicação desta palavra, ela traz luz para nós, ela traz sabedoria. Então, nós não vamos cair, nós não vamos como que entrando num lugar escuro, totalmente, um breu. Nós podemos cair, tropeçar em alguma coisa, mas não. A palavra de Deus dentro de nós saberemos exatamente como agir, como andar, e nós não vamos tropeçar. Mas agora vamos à palavra de Deus, porque aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 23 e 24, nos diz assim: o homem sábio, ele pensa antes de falar. O que nós tínhamos dito antes? Nós lemos lá em Salmo 119, versículo 30, que a explicação da palavra de Deus, que também em algumas Bíblias tem a linguagem, a revelação da palavra de Deus, nos traz conhecimento, traz luz, sabedoria para as nossas vidas. Por isso não andaremos em trevas, nem vamos tropeçar, né? Tem aquele corinho que diz assim: ih, tropeça aqui, ô cai acolá. Nada disso, nada de tropeçar aqui, cai acolá, não, esse corinho não. Nós estamos sob uma nova aliança, a graça de Deus está sobre as nossas vidas e em nenhum momento na Bíblia, aqui no Novo Testamento, nos diz para cair acolá, tropeçar e levanta. Não, calma.
Então, nada de tropeçar, nada de cair, porque o nosso Deus, Ele firma os nossos pés sobre a rocha e nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair. A revelação da palavra de Deus traz luz. Então, nós andamos em luz e não em trevas, escuridão, por isso não tropeçamos, não caímos. E aqui nos fala então, o homem sábio, ele pensa antes de falar. O homem sábio. E qual é essa sabedoria? É a sabedoria da palavra de Deus. É você se impregnar desta palavra. Por isso eu te digo, querido, você precisa meditar na palavra de Deus. Transformar a sua mente pela palavra. Renovar, transformar todos os dias. Você tem que ter intimidade com Deus. O relacionamento com Deus não é um monólogo, não é um diálogo. É um diálogo. Por isso que Deus, Ele nos diz, filho meu, se você se atentar às minhas palavras. Ou seja, Deus está dizendo, Deus está conversando com você. E você está aqui dizendo, sim, Pai, eu atento os meus olhos, eu inclino os meus ouvidos para a tua palavra. Então é um diálogo. Deus, Ele nos fala em todo tempo aqui através da sua palavra. E o homem sábio, ele pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Essa é a tradução da minha Bíblia. O homem sábio, ele pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Ou seja, ele sabe do que ele está falando. Porque ele vive isso, ele pratica isso. O homem sábio, que tem o conhecimento, a explicação, a revelação da palavra de Deus, que medita nas coisas de Deus, ele sabe o que dizer, ele sabe o que falar, ele pensa nestas coisas e você sabe que aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos falar. Por isso é muito importante pensar antes de falar. Do que você está cheio? Quais são os pensamentos que tomam conta de você? Os meus pensamentos ultimamente têm sido 100% da palavra de Deus, meus queridos. Eu posso garantir isso para vocês. E não para minha honra, não para me achar alguma coisa, mas sabe por quê? Porque eu preciso estar cheia da palavra de Deus. Não há outro jeito, não há outra solução para a minha vida. Eu quero andar em luz. Não pode haver trevas no meu caminho. Não pode haver nenhuma área em escuridão. Tudo tem que ter luz, tem que estar claro. Eu tenho que estar certa do que eu estou fazendo. Eu tenho que ter a convicção de que estou sendo dirigida pelo Espírito Santo. E como? Eu tenho que ter intimidade com a palavra de Deus, com o Espírito que testifica da verdade. E aqui no versículo 24, as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Oh, aleluia! Quantos problemas você tem arrumado para a tua vida por causa das tuas palavras. Você precisa pensar nisso. Quantos problemas você tem arrumado? Eu mesma muitas vezes pensei nisso. Pensei nisso e precisei me submeter 100% à palavra de Deus. Quantos problemas eu tenho arrumado por causa do que sai da minha boca?